A realidade do inferno. Depois disso, você não será mais o mesmo. Imagine acordar em um lugar onde a escuridão é tão densa que você pode senti-la pesar sobre sua pele. O ar é sufocante, carregado com um cheiro nauseante de enxofre e carne queimada. Gritos agonizantes ecoam ao seu redor, vindos de todas as direções. Você tenta se mover, mas percebe que está preso, incapaz de escapar desse pesadelo vivo. Agora, pare por um momento e considere. E se isso não fosse apenas um pesadelo? E se fosse real? E se fosse eterno? Bem-vindo a uma jornada que mudará sua perspectiva para sempre. Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais controversos e impactantes da fé cristã: a realidade do inferno. Não estamos aqui para assustar você, mas para apresentar uma verdade que muitos preferem ignorar. Uma verdade que pode literalmente salvar sua vida eterna. Por que é tão importante falar sobre o inferno? Porque entender sua realidade nos faz valorizar ainda mais a oferta de salvação que Deus nos estende. É como um médico que precisa explicar a gravidade de uma doença antes de oferecer a cura. O inferno não é um conto de fadas criado para nos fazer comportar. É um destino real para aqueles que rejeitam o amor e a graça de Deus. Antes de continuarmos, é importante que você saiba: o conteúdo que vamos abordar é intenso. Não vou suavizar a verdade, porque acredito que você merece conhecê-la em toda a sua profundidade. Mas também quero que saiba que, por mais sombrio que seja o tema do inferno, há esperança. Uma esperança tão brilhante que pode iluminar até a mais profunda escuridão. Então, prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode desafiar suas crenças, pode incomodar, pode até assustar, mas também pode ser o catalisador para a decisão mais importante que você já tomou em sua vida. Vamos juntos nessa jornada de descoberta, reflexão e, acima de tudo, de transformação. Quando falamos sobre o inferno, não estamos lidando com conjecturas ou lendas urbanas. Estamos falando de um assunto que o próprio Jesus Cristo abordou com frequência e seriedade. Vamos explorar o que a Bíblia, especialmente as palavras de Jesus, nos dizem sobre essa realidade sombria. Jesus, conhecido por seu amor e compaixão, falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Em Mateus 13:42, ele descreve o inferno como uma fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Essas não são palavras leves ou metafóricas, são um alerta direto e perturbador. Em outra passagem, em Marcos 9:47 e 48, Jesus adverte: se o seu olho fizer você pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Perceba a urgência em suas palavras. Jesus está dizendo que é melhor perder uma parte do corpo do que todo o seu ser no inferno. Mas não é só no Novo Testamento que encontramos referências ao inferno. O profeta Isaías, no Antigo Testamento, fala de um lugar onde o verme deles não morrerá, nem o fogo se apagará. Isaías 66:24. Esta linguagem é surpreendentemente semelhante à usada por Jesus séculos depois. Agora, você pode estar se perguntando: por que a Bíblia usa essa linguagem tão gráfica e assustadora? A resposta é simples: para transmitir a seriedade e a realidade do inferno. Quando a Bíblia fala de fogo que não se apaga e vermes que não morrem, ela está nos dando imagens vívidas para entendermos a natureza eterna e o tormento incessante do inferno. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, descreve o inferno como um lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20:10. Esta imagem evoca não apenas dor física, mas também angústia espiritual e emocional. É crucial entender que essa linguagem não é usada para nos aterrorizar sem propósito. É um alerta amoroso,
um chamado urgente ao arrependimento. Assim como um pai adverte seus filhos sobre os perigos reais do mundo, Deus, através da sua palavra, nos adverte sobre a realidade do inferno. Ao examinarmos essas passagens, fica claro que o inferno não é um conceito inventado pela igreja medieval ou por pregadores sensacionalistas. É uma realidade bíblica, enfatizada pelo próprio Jesus e confirmada ao longo das Escrituras. À medida que avançamos em nossa discussão, mantenha em mente estas verdades bíblicas. Elas são a base sobre a qual construiremos nossa compreensão da realidade do inferno. E lembre-se, conhecer a verdade, por mais desconfortável que seja, é o primeiro passo para a liberdade e a salvação. Imagine um lugar onde a esperança não existe. Um ambiente tão hostil e aterrorizante que desafia nossa compreensão humana. É assim que a Bíblia descreve o inferno, e é sobre essas características que vamos falar agora. Primeiramente, o inferno é descrito como um lugar de fogo eterno. Mas não é um fogo comum que você pode apagar com água. É um fogo sobrenatural que queima sem consumir, causando tormento incessante. Jesus fala de uma fornalha ardente, Mateus 13:42, e de um fogo que não se apaga, Marcos 9:48. Tente imaginar por um momento uma dor que queima constantemente, sem nunca diminuir, sem nunca dar trégua. Além do fogo, o inferno é caracterizado por trevas absolutas. Jesus se refere a ele como as trevas exteriores, Mateus 8:12. Pense na escuridão mais profunda que você já experimentou e multiplique isso infinitamente. É uma escuridão que não apenas envolve, mas que parece sufocar, privando as almas de qualquer senso de orientação ou conforto. O tormento no inferno não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. A Bíblia fala de choro e ranger de dentes, Mateus 13:50, indicando uma angústia profunda e um remorso insuportável. As almas no inferno estão em um estado de arrependimento eterno, conscientes de suas escolhas passadas, mas incapazes de mudá-las. Falando em consciência, é importante entender que as almas no inferno mantêm plena consciência de sua situação. Não há anestesia, não há momentos de alívio. Na parábola do homem rico e Lázaro, Lucas 16:19-31, Jesus retrata o homem rico no Hades, um termo usado para o inferno, como plenamente consciente, capaz de pensar, sentir e até se comunicar. A natureza eterna do sofrimento no inferno é talvez seu aspecto mais aterrorizante. Não há fim à vista, não há esperança de escape ou alívio. O livro do Apocalipse fala de tormento para todo o sempre. Apocalipse 14:11. Para nós, que vivemos no tempo, é difícil compreender a eternidade. Mas tente imaginar um sofrimento que continua não apenas por anos ou séculos, mas para sempre, sem fim. Outro aspecto crucial do inferno é a separação total de Deus. Deus é a fonte de todo o bem, toda alegria, todo o amor. No inferno, as almas estão completamente separadas dessa fonte. É um lugar onde o amor de Deus não pode ser experimentado, onde sua presença confortadora está ausente. Esta separação é, em si, um tormento indescritível. O inferno também é descrito como um lugar de memórias atormentadoras. As almas ali lembram de todas as oportunidades que tiveram para se arrepender e voltar para Deus, mas que foram ignoradas. Cada momento de rejeição à graça de Deus se torna uma fonte de angústia eterna. É importante notar que o inferno não foi criado originalmente para os seres humanos. Jesus diz que é o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Isso nos mostra que Deus nunca desejou que qualquer pessoa terminasse nesse lugar terrível. Ao refletir sobre essas características, é natural sentir medo ou até mesmo horror. Essa reação é apropriada e até mesmo pretendida.
O conhecimento da realidade do inferno deve nos levar a uma consideração séria de nossas escolhas e do destino de nossa alma. Mas lembre-se, estamos falando sobre isso não para aterrorizar, mas para alertar. Assim como um médico descreve os riscos de uma doença para motivar o paciente a buscar o tratamento, estamos descrevendo o inferno para motivar a busca pela salvação em Jesus Cristo. Meu nome é Maria, e o que vou compartilhar com você mudou completamente minha vida. Há alguns meses, eu era uma pessoa comum, vivendo minha vida dia após dia, sem pensar muito no futuro eterno. Até que uma noite, tive uma experiência que me sacudiu até o âmago do meu ser. Eu tinha acabado de me deitar para dormir quando senti uma presença no quarto. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, fui arrebatada em espírito. Uma voz gentil, mas firme, falou comigo. Maria, não tenha medo. Eu sou Jesus, e vou mostrar-lhe algo que você precisa ver e compartilhar com o mundo. De repente, me vi descendo por um túnel escuro e frio. O ar ficava cada vez mais pesado, e um cheiro nauseante de enxofre invadiu minhas narinas. Conforme descíamos, comecei a ouvir gritos distantes, lamentos que gelaram meu sangue. Jesus, que estava ao meu lado, disse: "O que você está prestes a ver é a realidade do inferno. Muitos na Terra não acreditam ou escolhem ignorar, mas é um lugar real e terrível." Quando chegamos ao fim do túnel, a cena diante de mim era indescritível. Vastas extensões de escuridão eram ocasionalmente iluminadas por labaredas de fogo. O calor era insuportável, e o ar estava carregado de desespero e angústia. Jesus me guiou através desse lugar horrível, e comecei a ver almas atormentadas. Suas formas eram quase irreconhecíveis, consumidas pelo fogo, mas ainda conscientes e gritando em agonia. O som de seus lamentos ecoava por todo lado, uma sinfonia de dor que penetrava até o fundo da minha alma. Aproximamo-nos de uma dessas almas, um homem que parecia ter sido outrora uma pessoa importante. Ele gritava: "Água! Por favor, apenas uma gota d'água!" Jesus, com tristeza em sua voz, explicou: "Este homem teve muitas oportunidades de se arrepender durante sua vida. Ele ouviu o Evangelho várias vezes, mas sempre achou que tinha tempo suficiente. Ele priorizou riquezas e status sobre a salvação de sua alma." Continuamos nossa jornada, e vi multidões de pessoas de todas as idades e origens. Havia jovens que haviam desperdiçado suas vidas em prazeres momentâneos, idosos que haviam endurecido seus corações ao longo dos anos, e até pessoas que eu reconhecia como líderes religiosos. Uma mulher em particular chamou minha atenção. Ela gritava em desespero: "Por que ninguém me avisou? Por que não me falaram sobre este lugar?" Jesus respondeu suavemente. Ela ouviu a verdade muitas vezes, mas sempre achou que era apenas uma história para assustar as pessoas. Ela zombou daqueles que tentaram alertá-la. A cada passo que dávamos, o horror da situação se intensificava. Vi pessoas que eu conhecia, pessoas que eu amava, presas neste tormento eterno. Quis gritar, quis salvá-las, mas Jesus me lembrou que suas escolhas já haviam sido feitas. Uma cena particularmente perturbadora foi a de um grupo de jovens. Eles gritavam uns para os outros: "Por que seguimos uns aos outros para este lugar? Por que não ouvimos os avisos?" Jesus explicou que eles haviam se influenciado mutuamente a rejeitar a verdade, priorizando a aceitação dos amigos sobre a aceitação de Deus. Conforme nossa jornada chegava ao fim, Jesus me mostrou algo que me deixou sem palavras: uma vasta multidão de almas recém-chegadas ao inferno. Elas gritavam em choque e descrença, muitas exclamando: "Mas eu era uma boa pessoa, eu ia à igreja, como posso estar aqui?" Jesus, com lágrimas nos olhos, disse: "Elas confiaram em suas próprias obras, em sua própria bondade, em vez de confiar em mim.
Elas conheciam de mim, mas não me conheciam verdadeiramente. Quando finalmente saímos daquele lugar terrível, eu estava tremendo e chorando incontrolavelmente. Jesus me abraçou e disse: Maria, o que você viu é real, mas há esperança. Eu morri para que ninguém precise ir para este lugar. Volte e conte ao mundo. Alerte-os sobre a realidade do inferno, mas também sobre o poder do meu amor e da minha salvação. Acordei em minha cama, suando e chorando. Desde aquele dia, minha vida mudou completamente. Não posso ficar em silêncio sabendo o que sei agora. É por isso que estou compartilhando esta história com você. O inferno é real, mas a salvação em Jesus é ainda mais real e poderosa. A história de Maria nos oferece um vislumbre impactante da realidade do inferno, mas mais do que isso, nos apresenta lições vitais e advertências que não podemos ignorar. Vamos refletir juntos sobre o que podemos aprender dessa experiência aterradora. Primeiramente, a lição mais clara é que nossas escolhas em vida têm consequências eternas. Cada decisão que tomamos, cada oportunidade que abraçamos ou rejeitamos, molda nosso destino eterno. As almas que Maria viu no inferno não estavam lá por acaso. Estavam lá como resultado direto de suas escolhas. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Que escolhas você está fazendo hoje que impactarão sua eternidade? Outra lição importante é que o tempo é precioso e limitado. Muitas das almas no inferno lamentavam ter adiado a decisão de se voltar para Deus. Elas sempre achavam que havia mais tempo, mas o tempo se esgotou. Não temos garantia do amanhã. O apóstolo Paulo nos adverte: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Não podemos nos dar ao luxo de adiar nossa decisão por Cristo. A história também nos alerta sobre o perigo de confiar em nossa própria bondade ou em rituais religiosos vazios. Muitas pessoas no inferno estavam chocadas por estarem lá, acreditando que suas boas ações ou sua afiliação religiosa as salvariam. Isso nos lembra que a salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Como está escrito em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Além disso, a narrativa de Maria destaca a importância do arrependimento genuíno. Não basta conhecer sobre Deus ou até mesmo frequentar uma igreja. É necessário um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus. O arrependimento envolve uma mudança de coração e de direção, um abandono do pecado e uma entrega total a Cristo. Outra advertência crucial é sobre a influência que exercemos sobre os outros. O grupo de jovens que Maria viu, que se influenciaram mutuamente para rejeitar a verdade, nos lembra da responsabilidade que temos. Nossas palavras e ações podem levar outros para mais perto ou para mais longe de Deus. Como você está usando sua influência? A experiência de Maria também nos alerta sobre o perigo de zombar ou ignorar as advertências sobre o inferno. Muitos no mundo moderno tratam o inferno como um mito ou uma piada, mas a realidade é muito diferente. Não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes com uma verdade tão séria. Por fim, e talvez o mais importante, esta história nos lembra da urgência da evangelização. Conhecendo a realidade do inferno, como podemos ficar em silêncio? Temos uma responsabilidade de compartilhar o Evangelho, de alertar aqueles ao nosso redor sobre o perigo do inferno e a esperança da salvação em Jesus. Essas lições e advertências não são para nos paralisar de medo, mas para nos motivar à ação. O conhecimento da realidade do inferno deve nos impulsionar a buscar a Deus com todo o nosso coração e a viver cada dia com propósito eterno. A boa notícia é que, por mais terrível que seja o inferno, o amor e a graça de Deus são ainda mais poderosos.
Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Ele providenciou um caminho de escape através de Jesus Cristo. Quando falamos sobre o inferno, frequentemente nos deparamos com uma questão desafiadora. Como um Deus de amor pode permitir a existência de um lugar de tormento eterno? Esta pergunta nos leva a uma exploração profunda da natureza de Deus, sua justiça e seu amor. Primeiramente, é crucial entender que Deus é perfeitamente justo. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 32:4 que Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justiça. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido. Assim como um juiz justo em um tribunal não pode simplesmente ignorar crimes, Deus, em sua santidade perfeita, não pode ignorar o pecado. O inferno, nesse contexto, é a manifestação da justiça divina. É o lugar onde aqueles que rejeitaram persistentemente o amor e a graça de Deus enfrentam as consequências de suas escolhas. Como vimos na história de Maria, as almas no inferno estavam lá não por um decreto arbitrário de Deus, mas como resultado direto de suas próprias decisões. Mas aqui está o paradoxo maravilhoso. É precisamente neste ponto, onde a justiça de Deus demanda punição, que seu amor se manifesta de maneira mais poderosa. Deus, em seu amor infinito, providenciou um caminho para satisfazer sua justiça e, ao mesmo tempo, oferecer misericórdia à humanidade. Esse caminho é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo explica em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz, vemos a justiça e o amor de Deus se encontrando. Jesus, o Filho de Deus sem pecado, tomou sobre si a punição que nós merecíamos. Ele experimentou a separação de Deus que o inferno representa, clamando na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Marcos 15:34. Através deste ato supremo de amor, Deus oferece perdão e vida eterna a todos que creem em Jesus. João 3:16 resume belamente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante notar que Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. 2 Pedro 3:9 nos diz que o Senhor é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O inferno existe não porque Deus quer enviar pessoas para lá, mas porque Ele respeita o livre-arbítrio que nos deu. Aqueles que escolhem rejeitar o amor de Deus estão, essencialmente, escolhendo a separação eterna dele. O contraste entre o destino dos salvos e dos perdidos é stark. Enquanto o inferno é descrito como um lugar de trevas exteriores e choro e ranger de dentes, Mateus 8:12, o céu é retratado como um lugar de luz, alegria e comunhão eterna com Deus. Apocalipse 21:3-4. Esta diferença dramática ressalta a importância crucial de nossa escolha nesta vida. A realidade do inferno, portanto, não diminui o amor de Deus. Pelo contrário, ela o magnifica. Quanto maior o preço pago por nossa redenção, mais claro se torna o amor de quem pagou esse preço. O fato de Deus ter ido tão longe para nos salvar do inferno, até o ponto de sacrificar seu próprio Filho, é a maior prova de seu amor por nós. Entender a relação entre a justiça de Deus e o inferno também nos ajuda a apreciar mais profundamente a graça que nos é oferecida. A salvação não é algo que merecemos ou que podemos conquistar. É um dom gratuito de Deus, disponível para todos que se arrependem e creem em Jesus. À luz dessa verdade, nossa resposta não deve ser de medo paralisante, mas de gratidão profunda e um desejo ardente de compartilhar essa boa notícia com outros. O conhecimento do inferno deve nos motivar não apenas a buscar nossa própria salvação,
mas também a alcançar aqueles ao nosso redor com a mensagem do amor e da graça de Deus. O primeiro passo é um exame honesto de nossa própria condição espiritual. Paulo nos exorta em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Pergunte a si mesmo. Este autoexame não deve ser feito com medo, mas com sinceridade e abertura ao Espírito Santo. Se você perceber áreas de dúvida ou fraqueza, não se desespere. Isso é uma oportunidade para crescimento e renovação. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, ou se percebeu áreas em sua vida que precisam de mudança, agora é o momento de agir. O arrependimento não é apenas sentir remorso, é uma mudança de mente e de direção. Confesse seus pecados a Deus, peça seu perdão e tome a decisão de seguir a Cristo de todo o coração. Jesus disse: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Marcos 1:15. Este é um chamado para uma entrega total e uma confiança completa em Cristo para sua salvação. A salvação não é apenas um evento único, mas o início de um relacionamento eterno com Deus. Conhecendo a realidade do inferno e a oferta de salvação em Cristo, temos a responsabilidade de compartilhar essa mensagem com outros. Jesus nos ordenou em Marcos 16:15: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Entender a realidade do inferno e a oferta de vida eterna deve mudar nossa perspectiva sobre a vida. Devemos viver cada dia com a eternidade em mente. Jesus enfatizou a importância do perdão e do amor. Sabendo o destino terrível que aguarda aqueles que rejeitam a Cristo, devemos ser motivados a mostrar o amor de Deus em todas as nossas relações. Perdoe aqueles que o ofenderam, ame seus inimigos e seja um reflexo do amor de Cristo em um mundo que desesperadamente precisa dele. Embora o conhecimento do inferno seja importante, não devemos viver em medo constante. Lembre-se, se você está em Cristo, você está seguro em seu amor. Como Paulo escreveu em Romanos 8:38-39, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Desenvolva o hábito de orar regularmente por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Ore por oportunidades de compartilhar sua fé e por corações abertos para receber a mensagem do Evangelho. Ao aplicar essas verdades em sua vida diária, você não apenas assegura sua própria salvação, mas também se torna um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outros. Lembre-se, cada pessoa que você encontra é alguém por quem Cristo morreu. Alguém que Deus deseja ver salvo da realidade terrível do inferno. Chegamos ao fim de nossa jornada de exploração sobre a realidade do inferno e o amor redentor de Deus. Esta não foi uma jornada fácil, mas certamente foi necessária e potencialmente transformadora. Vamos recapitular os pontos principais que abordamos. O inferno é uma realidade bíblica, não um mito ou uma metáfora. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia, descrevendo-o como um lugar de tormento eterno e separação de Deus. As características do inferno incluem fogo eterno, trevas absolutas, consciência plena, sofrimento incessante e separação total de Deus. É um destino que ninguém deveria desejar para si mesmo ou para outros. Através do testemunho fictício de Maria, vimos um vislumbre impactante do horror do inferno e das consequências eternas de nossas escolhas terrenas. Aprendemos lições cruciais sobre a urgência do arrependimento, a importância de nossas decisões diárias e o perigo de adiar nossa entrega a Cristo. Exploramos como o inferno se relaciona com a justiça de Deus e como seu amor se manifesta poderosamente através da oferta de salvação em Jesus Cristo. Discutimos aplicações práticas, incluindo a necessidade de autoexame espiritual, arrependimento genuíno, cultivo de um relacionamento com Deus
e o compartilhamento da mensagem do Evangelho com outros. Agora, diante de tudo o que aprendemos, chegamos ao momento crucial de decisão. A realidade do inferno não é uma verdade confortável, mas é uma verdade que exige uma resposta. Qual será a sua? Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, eu o exorto a fazê-lo agora mesmo. Não adie esta decisão. Como vimos, o amanhã não é garantido, e as consequências da rejeição são eternas e terríveis. A boa notícia é que a oferta de salvação de Deus está disponível para você neste momento. Não importa o que você tenha feito, não importa quão longe você pense que está de Deus, seu amor e perdão estão ao seu alcance. Se você já é um seguidor de Cristo, permita que esta mensagem renove seu compromisso e acenda em você uma paixão ardente por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Cada pessoa que você encontra é alguém por quem Jesus morreu, alguém que Deus deseja ver salvo do inferno. Lembre-se, o inferno é real, mas o amor de Deus é mais poderoso. Jesus venceu a morte e o inferno, e ele oferece vida eterna a todos que creem nele. Como está escrito em João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não há palavras para expressar adequadamente a diferença entre o destino daqueles que estão em Cristo e daqueles que o rejeitam. De um lado, tormento eterno e separação de Deus. Do outro, alegria eterna e comunhão perfeita com o Criador do universo. A escolha é sua. Qual será a sua decisão hoje? Para aqueles que desejam entregar suas vidas a Cristo ou renovar seu compromisso com Ele, vamos concluir com uma oração guiada. Esta oração não é uma fórmula mágica, mas uma expressão sincera de fé e arrependimento. Se este é o desejo do seu coração, eu o convido a orar comigo. Vamos nos voltar a Deus em oração. Se você deseja entregar sua vida a Cristo pela primeira vez ou renovar seu compromisso com Ele, eu o convido a repetir esta oração em seu coração. Lembre-se, não são as palavras em si que salvam, mas a fé sincera em Jesus Cristo. Pai Celestial, venho a Ti hoje, reconhecendo que sou um pecador. Entendo agora a realidade do inferno e percebo que, por meus próprios méritos, este seria meu destino. Mas eu também entendo o Teu grande amor por mim, demonstrado através da morte de Jesus Cristo na cruz. Senhor Jesus, eu creio que Tu morreste por meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Eu Te aceito como meu Salvador pessoal e Senhor da minha vida. Perdoa-me por todos os meus pecados. Limpa-me e renova-me pelo Teu Santo Espírito. Eu me arrependo de minha vida passada longe de Ti e escolho seguir-Te a partir de hoje. Ajuda-me a viver cada dia para a Tua glória, compartilhando Teu amor e Tua verdade com aqueles ao meu redor. Obrigado por me salvar do inferno e me dar a certeza da vida eterna contigo. Ajuda-me a viver à luz dessa verdade, com um senso de urgência e propósito eterno. Para aqueles que já Te conhecem, Senhor, renova em nós a paixão por Ti, e por aqueles que ainda não Te conhecem. Dá-nos coragem e sabedoria para compartilhar a mensagem de salvação com outros. Guia-nos em Teus caminhos e usa-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se você orou essa oração sinceramente, saiba que Deus ouviu você. A Bíblia promete que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Sua jornada com Cristo está apenas começando, e eu o encorajo a contar a alguém sobre sua decisão. Compartilhe com um amigo cristão ou um pastor. Começar a ler a Bíblia regularmente. O Evangelho de João é um bom lugar para começar. Encontrar uma igreja local onde você possa crescer em sua fé e ter comunhão com outros crentes.
Desenvolver um hábito de oração diária, conversando com Deus sobre tudo em sua vida. Compartilhar sua fé com outros, lembrando-se sempre da realidade que aprendemos hoje e da urgência de alcançar os perdidos. Lembre-se, esta não é o fim, mas o início de uma jornada maravilhosa com Deus. Haverá desafios, mas Deus promete estar com você em cada passo do caminho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que vocês vivam cada dia com a eternidade em mente, desfrutando do amor de Deus e compartilhando-o com um mundo que desesperadamente precisa de esperança. Que Deus os abençoe ricamente. Amém.